Hoje eu vou te mostrar como ficar viciado em estudar matemática. E eu confesso pra você que eu nunca fui um cara de estudar muito na época da escola. Meu negócio era mais jogar videogame e qualquer outro tipo de coisa. Mas quando eu entrei na universidade, aí eu fui obrigado a levar isso a sério e realmente começar a aprender a estudar. E hoje, nesse momento, eu já tenho mais de 60 horas gravadas de curso online de matemática. Nesse momento aqui do ano também, em junho, estou gravando no dia 5 de junho. Já li um pouco mais que 22 livros e o curso de física também está em preparação. E eu tive que aprender todo o conteúdo de física sozinho. Então, com o que eu vou te passar no vídeo de hoje, você vai entender como é que eu consigo estudar todo santo dia. Na verdade, o estudo é a primeira coisa que eu faço no meu dia assim que eu acordo. Mas assim como você, eu também tenho que lidar com questão de procrastinação, com as distrações durante o dia. E por isso que desde que eu comecei a levar a sério essa rotina de estudos, eu comecei a devorar um monte de livro e artigo sobre estudos, sobre produtividade, para entender como driblar isso. E agora eu tô aqui para mostrar para você exatamente o que funciona. E antes de eu te falar todos esses pontos que eu trouxe aqui para você, eu quero só que você instale a seguinte ideia na sua cabeça. Estudar é um comportamento que pode te levar a lugares que você jamais chegaria. Reflita sobre isso e bora para o primeiro ponto, que é evolução da concentração. Então a primeira coisa que eu recomendo que você faça para ter essa rotina de estudo, para ficar viciado em estudar, é você treinar o tempo que você consegue ficar concentrado. E eu recomendo que você comece sempre com pouco tempo e aumentando gradualmente. Não sei se você já ouviu falar na técnica Pomodoro, pode ser por algum aplicativo que tem vários, ou no despertador no celular, ou no próprio computador. Você programa lá 25 minutos para você ficar focado, e aí você tem 5 minutos de descanso. Depois mais 25, aí 5 minutos de descanso, e segue até você completar esses 4 ciclos que você pode ter um descanso maior. Porém, se você achar que 25 minutos é muito tempo para focar, recomendo que você diminua isso para 15, para 10, para 5. O mínimo que você consegue, registra esse bloco e conforme os dias vão passando, vai aumentando um pouquinho esse tempo que você fica concentrado. Então você vai estar treinando a sua atenção. E o mais legal disso tudo é que quando você completa esses blocos, o seu cérebro vai liberar dopamina, que é a mesma dopamina que você procura loucamente quando você está lá nas redes sociais. Só que essa dopamina barata que você fica procurando quando roda vídeos curtos no TikTok ou jogando algum joguinho, ela pode te deixar mais viciado do que parece. E aí, dependendo desse vício, você vai precisar fazer um detox de dopamina para conseguir ter mais prazer nesse momento de estudar e completar esses ciclos, tá? É um processo literalmente químico, você vai precisar dar atenção a isso antes de fazer qualquer coisa. Recomendo que você procure alguns vídeos no YouTube sobre detox de dopamina, mas basicamente o que você precisa fazer é o ócio, o tédio. Se você não der opção nenhuma para o seu cérebro, desligando o celular, desligando a televisão, qualquer tipo de estímulo, como ele não gosta de ficar entediado, a única opção vai ser estudar. E aí ele vai fazer o que precisa ser feito, tá? E vai te ajudar a completar essa tarefa. Então você precisa ser um pouco radical nesse início para fazer esse detox de dopamina barata e começar a ter prazer nessas tarefas mais difíceis que você vai completando ao longo do seu dia. Lembra que se você quer parar de ser um escravo dessa dopamina barata, você precisa fazer isso urgente. Porque quanto mais o tempo passa, mais viciado você vai ficando nesse tipo de estímulo rápido que não presta para nada, mais difícil vai ser você estudar ou fazer qualquer coisa que exija minutos da sua atenção. Como já dizia o filósofo Kant, a verdadeira liberdade é justamente fazer o que você não quer. Se você duvida, experimenta ficar 48 horas sem entrar no TikTok ou entrar em alguma rede social que você tem o costume de ligar toda hora. Experimenta e aí você me fala se o seu cérebro já não está viciado nisso. Ok? Então, resolvida essa etapa inicial do detox, recomendo também que quando você estiver estudando, para focar mais, coloque alguma música instrumental de fundo. Pode ser uma música clássica, pode ser uma música que seja só instrumental, nenhuma voz. E nesse caso, você vai ter que fazer alguns testes para ver o que funciona melhor. E aí, provavelmente, você vai conseguir focar bem. Segundo ponto é clareza. Você precisa saber o que, quando e onde você vai estudar. Ou seja, quais são os materiais, quais cursos, quais livros, qual é o ambiente de estudo.
em que momento do dia você vai estudar. Isso precisa ser planejado e você considerar isso um compromisso, como se fosse uma reunião com alguém. Deu aquele horário, você precisa sentar na mesa, sentar na cadeira e começar a estudar e finalizar aquilo, já sabendo todos os recursos que você precisa. E para você montar esse planejamento, também recomendo que você use alguns aplicativos, que pode ser Planilha, pode ser o Google Agenda, pode ser o próprio Notion. Você pode usar também o Google Keep, que é um bloco de notas simples aí do Google, que eu uso bastante também. Mas hoje todo o meu planejamento de trabalho, de estudo é feito em planilhas, tá? Porque eu sou o cara de planilhas, mas você fica à vontade aí para selecionar qual software você quiser, inclusive no papel, não tem nenhum problema, desde que seja planejado, ok? Terceiro ponto é ritmo. Você já deve ter ouvido falar por aí que para você pegar um hábito você precisa de pelo menos 66 dias. Há controvérsia sobre esse número, porque depende um pouco da complexidade do hábito e uma série de coisas, mas eu recomendo que você faça a rotina de estudos em pelo menos 90 dias. Eu tenho certeza que depois de 90 dias vai ficar automático para você estudar. Eu hoje nem preciso gastar energia para decidir se eu vou estudar ou não, porque já é automático. Eu acordo, faço o meu café, sento na cadeira e já começo a ler. E depois eu vou para um estudo mais técnico, tá? Essas são as primeiras tarefas do meu dia que já está no automático. Então, você cumprir em 90 dias, vai entrar no automático sem nenhum problema. O desafio vai ser justamente completar esses 90 dias. Então, não esqueça daquelas dicas de quebrando em tempos menores e se preocupe com a frequência e não com a intensidade no começo. Quarto ponto, alvo e processo. Alvo significa que você tem que saber o que você quer e para onde você vai. Esse alvo pode ser a prova em si, mas lembre que a prova, seja um vestibular ou um concurso, ela é um meio para alguma coisa. Então, se você vai prestar um concurso, a prova é um meio para uma carreira, para um salário melhor. Se você vai prestar um vestibular, essa prova é um meio para você entrar numa universidade, para depois você ter uma carreira, para ter um salário bom e ter uma condição de vida boa. Então, tudo isso é um meio. Você precisa ter uma noção de onde você quer chegar. Infelizmente, na nossa sociedade, as pessoas não estão nem parando para pensar no que elas querem. E eu recomendo que você tire alguns minutos por dia, um momento só seu, como eu já tinha dito, o ócio. Você já aproveita, faz o seu detox de dopamina, coloca uma música e deixa a sua mente vagar. Você organizar as ideias para entender onde você quer chegar, o que você quer nesse processo. E tenha certeza que você está nesse processo porque realmente você quer e não porque alguém disse que você deveria. Senão você não vai ter motivação necessária para fazer o que precisa ser feito. E o fato de você focar no processo é você não ficar se preocupando só em chegar no dia da prova com aquele assunto aprendido. Foque no hoje. O que eu tenho para estudar hoje? Qual que é o meu objetivo hoje? E se contente com esse processo, essa evolução diária. Não espere para ficar feliz só quando chegar no dia da prova se você for tirar uma boa nota. O importante é você comemorar todos os dias, você ir observando a sua evolução, tá? Foque nesse processo de estudo. E uma dica para englobar tudo isso que eu falei até agora, e para você começar a pegar gosto de estudar, eu recomendo que você tenha um tempo para estudar um assunto que você realmente goste e que não tenha nada a ver com a sua prova. Tudo bem? Eu gosto muito de estudar sobre educação financeira. Então, separa alguns livros, separa alguns vídeos. Tem esse momento para você estudar, ou seja, criar esse hábito de estudo, focar em algo que você goste. Vai ficar muito mais fácil você focar por mais tempo e manter essa rotina. Então, nem que você tenha que começar todos os dias estudando por essa coisa que você gosta mais, para pegar o movimento aí, né, do estudo, não tem problema. O importante é você criar o hábito e lembrar que estudar é um estilo de vida, tá? Não é só até você atingir o seu alvo. Eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso em qualquer área da vida que não estude todos os dias. Quinto ponto é o seu corpo, que é uma parte que todo mundo ignora, né? Você tem que fazer exercício sim, porque isso melhora o seu desenvolvimento cerebral e o seu aprendizado. Você tem que dormir bem, porque senão não vai ter retenção do conteúdo e você vai ficar cansado. Se você ter uma noite mal dormida, você não consegue focar no dia seguinte. Então, você precisa dormir bem. Você precisa se alimentar bem, ou seja, comer coisas que realmente vão te dar nutrientes para você aprender melhor. Evitar açúcar, evitar alimento processado, porque isso vai atrapalhar a sua concentração, tá? E também tomar muita água. Eu sempre tenho uma garrafa aqui, ó, que fica aqui do lado. Eu devo tomar umas 5, 6 garrafas dessas por dia, tranquilo, tá? Porque já é hábito meu.
Então você não fica com retenção de líquido e o seu corpo precisa de água. Esquece esse detalhe. Sexto ponto é o ambiente, que são basicamente as pessoas que estão à sua volta. Existe um problema muito sério se você é jovem e você tem amigos que, ao invés de deixarem você estudar, apoiarem esse processo, fica falando para você ir para o rolê. Fica estudando, não, vamos lá para o cinema, vamos para o bar, vamos para a balada, seja lá onde for. Se você tiver com pessoas com esse ambiente, isso vai atrapalhar muito o seu estudo. Você tem que entrar no ambiente em que as pessoas que estão ali estão focadas em estudar. Só isso já vai movimentar você para frente. Por isso também que dentro dos cursos Matemática Zero, Clube da Matemática, a gente tem grupos de alunos para reunir essa galera que está focada só nisso. E você ali naquele ambiente, vendo as pessoas mandando dúvida e estudando, vai ficar mais motivado para manter o seu ritmo. Tudo bem? E dentro desse ponto, 1.6.1, eu recomendo que você adote alguém. Como assim adotar? Não é para você cuidar, sustentar, nada desse tipo. É para você pegar alguém para ajudar com as dúvidas de matemática. Vamos supor que você está dentro de algum grupo do Matemática Zero ou do Clube da Matemática. A partir do momento que você vê alguém mandando dúvida ali, você pode responder essa dúvida. Porque a partir do momento que você faz isso, ou que você tem alguém que você se comprometeu a ajudar para estudar matemática, a sua atenção nessa matéria vai ser diferente. Porque você vai estar preocupado em entender o assunto para ajudar aquela pessoa. Então, eu recomendo que você faça essa experiência, o aprendizado fica bem mais forte. E, se você não tiver onde fazer isso, recomendo entrar num dos grupos nossos aqui, ou no Clube da Matemática. Você vai ter uma galera lá para trocar ideia e poder ajudar e ser ajudado. Sétimo ponto sobre as crenças. Tire da sua cabeça que você não é capaz de aprender matemática. Isso não existe, isso é mito. Colocaram isso na sua mente, você precisa tirar isso de vez. Todas as pessoas têm total capacidade de dominar essa disciplina. A única diferença é que ela é uma disciplina difícil. Então vai exigir o seu esforço, mas é possível. Não existe nenhuma barreira que te impeça de fazer isso, a não ser a sua própria crença, que te limita para chegar lá. E tem uma outra coisa. Muitas vezes a gente pega uma visão deturpada da disciplina, seja de matemática ou outra coisa, por causa de pessoas que passaram essa visão para a gente. Provavelmente, se você que está aí não gosta de matemática, talvez algum professor que você teve manchou a visão dessa matéria. Isso também já aconteceu comigo em outras disciplinas, por exemplo, da faculdade. Como eu resolvi isso? Duas coisas você pode fazer para resolver de vez. Primeiro, começar a estudar sozinho ou pegar algum outro professor de referência, tá? Então, às vezes, algum assunto que um professor estava passando que a visão dele não me agradava, eu parava de assistir aula e começava a ler o livro ou pegar algum recurso fora. Isso muda já totalmente. Segunda coisa, para você começar a entender o que é matemática e pegar gosto e começar a se viciar em estudar essa disciplina, é você arranjar um livro que seja de matemática, mas não seja um livro técnico. Pode ser um livro de curiosidades, pode ser um livro de história da matemática, algo nesse sentido, tá? Livros pequenos, como por exemplo do Ian Stewart, que inclusive a gente tem várias recomendações todos os meses dentro do Clube da Matemática de livros nesse aspecto, para você começar a enxergar por outros olhos, entender o que é realmente essa disciplina. Eu recomendo fortemente que você faça isso para mudar a sua visão sobre matemática. E com certeza você vai começar a gostar a partir disso. Por último, oitavo ponto é para você definir uma recompensa ou uma punição. Então, você vai traçar uma meta, essa meta pode ser do dia. Se tiver muito difícil estudar, então você vai traçar aquela meta no dia, uma meta pequena, e se você cumprir, você vai se dar uma recompensa, ok? Essa recompensa pode ser o que você quiser, mas ela tem que ser estimulante o suficiente para você querer fazer. Então pode ser jogar alguma coisa, pode ser tomar um café, pode ser assistir algum filme, alguma série, algo nesse sentido. E se a recompensa não for suficiente, ou se você preferir uma outra abordagem, use a punição, que é quando você não cumpre, aí você vai pagar por isso. Seja impedindo de fazer algo, ou fazendo o que você odeia, algo assim. Então você pode usar essa ideia de recompensa e punição para acelerar o seu processo de estudo, para você começar a associar isso com uma dopamina de verdade. E aí o seu cérebro vai começar a pegar esse hábito, que ele vai associar o processo de estudo com alguma recompensa. Tudo bem? Isso vai fazer muita diferença. E você começa a substituir aquela dopamina barata que você vê na rede social por uma dopamina de verdade, algo que é saudável, que vai fazer você crescer. Beleza? Então, foi muito conteúdo nesse vídeo. Espero que você já tenha deixado o seu like.
e me conta aí qual dica é mais valiosa para você, ou se você usa alguma outra coisa que eu não citei aqui, compartilha aí com a galera. Quem sabe posso fazer até uma parte 2, mas falar sobre estudo, falar sobre produtividade nos estudos também é algo que eu gosto bastante. Então, me conta aí nos comentários se você também gosta que eu traga assuntos como esse. E não esquece de aplicar o que eu te falei, beleza? Não adianta nada você ouvir e não aplicar. Então, já salva esse vídeo, assiste ele várias vezes, começa a aplicar um passo por vez, tá? Não precisa aplicar tudo de uma vez e nem tudo vai ser ideal para cada situação. Então, saiba selecionar, testar de pouquinho em pouquinho e vai me contando aí como é que tá o seu progresso. Beleza? Então, por esse vídeo era isso. Não esqueça de entrar no Clube da Matemática para você ajudar e ser ajudado outros colegas e também receber essas recomendações de livro. Beleza? Beijo no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.